Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Túnia falando. Eu vos amo muito. Eu simpatizo profundamente com a vossa situação. A vida na Terra está muito, muito difícil neste momento. Percebo que parece que ninguém está a fazer a sua parte e nós, os galácticos, parecemos não estar a fazer muito. A pessoa comum está apenas atrás de conforto pessoal no momento. Os chapéus cinzentos não estão certamente a prender pessoas com rapidez suficiente, e algumas pessoas supostamente espirituais estão a atacar outras pessoas espirituais. Foram prometidas prisões em massa, foi prometido o Gesara, foi prometido o evento ou flash solar, e foi prometido o contato físico com os galácticos, e nada disso ainda se materializou. Entretanto, os anos passam e a sociedade continua a esmagar as pessoas. As coisas boas que mencionei ainda estão a chegar, mas compreendo que muitas pessoas estejam frustradas. Gostaria que nós, pleiadianos, tivéssemos uma opção mais direta para vos ajudar do que apenas elevar a energia e a consciência no vosso planeta. Funciona, mas é um processo lento. Um problema é que alguns dos maus da fita no vosso planeta são presidentes e primeiros ministros. Podem imaginar que se começarmos a prender esse tipo de pessoas, arriscamo-nos a acabar num tiroteio com vários militares da Terra. Já para não falar que o fato de os extraterrestres raptarem os líderes mundiais vai causar medo e confusão generalizados, e não precisamos mais disso. Portanto, não é uma boa linha temporal para seguir. Ainda assim, compreendo o sentimento da comunidade dos trabalhadores da luz de que nós, galácticos, deveríamos estar a fazer mais. Hoje gostaria de partilhar algo que muitos de vós já compreenderão, de fato, alguns de vós compreendê-lo ainda melhor do que eu. E, no entanto, para muitas pessoas, penso que esta mensagem será valiosa. A mensagem é: aprender uma nova habilidade é desconfortável. Levantar pesos é desconfortável. E, da mesma forma, crescer espiritualmente pode muito bem ser desconfortável também. Isso também significa que as afirmações, mensagens ou situações que nos fazem sentir desconfortáveis não são automaticamente más, malévolas ou erradas, embora, claro, por vezes o sejam. E ignorar a mensagem ou afastar-se da situação nem sempre é a melhor solução. Por exemplo, se alguém o provocar, essa é uma ótima oportunidade para crescer espiritualmente. É claro que não é agradável, mas normalmente quando somos provocados, há algo dentro de nós que poderíamos realmente beneficiar se olhássemos para isso. Os gatilhos são um convite para olhar para dentro. Francamente, as pessoas que o desencadeiam são uma grande dádiva em si mesmas, independentemente de estarem certas ou erradas. Se formos provocados, não seria impróprio dizer: o que disseste provocou-me. Muito obrigado pela tua dádiva de me apontarem para uma parte de mim que talvez eu queira ver. Neste momento, é o meu professor e estou-lhe grato. Da mesma forma que as pessoas dizem, obrigado por estabelecerem os teus limites, também pode ser sensato dizer, obrigado por me teres provocado. Mais uma vez, nem sequer importa se a pessoa está certa ou errada, o fato de a ter desencadeado é valioso por si só, porque aponta para algo dentro de si. Muitas vezes, observar ou amar o que está dentro de si é mais importante do que saber quem está certo ou errado na conversa atual. Note-se que há uma grande diferença entre discordar de alguém a partir de um ponto emocionalmente neutro e discordar de alguém a partir de um ponto emocionalmente provocado. Se discordarmos de alguém de forma neutra, tudo bem, e isso muitas vezes não nos traz grande crescimento espiritual. Mas se formos afetados por alguém, então encontraremos ouro.
Se eu tivesse acesso a uma professora que me provocasse sempre que a visse, visitá-la-ia todos os dias e levaria rosas. Assim, poderia crescer imensamente. Mesmo que achasse que tudo que ela dizia era incorreto, visitá-la-ia de bom grado, só pelo benefício de ser desencadeada e, assim, ser apontada para o que quer que esteja dentro de mim que precise de mais atenção, amor ou observação. Sinceramente, sinto-me pouco ativada. Claro que há muitas coisas e pessoas com as quais não concordo, mas não me sinto provocada por elas. Trabalhadores da luz da terra, quando finalmente nos encontrarmos, dou-vos um ramo de rosas se me derem o presente de me provocarem. Combinado? Passemos a outro exemplo de crescimento espiritual possivelmente desconfortável. Se as pessoas discordarem respeitosamente umas das outras, ótimo. Isso pode ser a base para uma conversa que ajude ambas as pessoas a crescer. Pode ser incômodo? Sim, também é verdade. Esta é, na verdade, uma das principais qualidades dos trabalhadores da luz da terra, que eu respeito muito, o fato de, muitas vezes, darem prioridade ao que está certo, ao que tem valor ou ao que é verdadeiro, em detrimento do que é confortável. Além disso, este princípio de o crescimento nem sempre é bom, também significa que se uma relação romântica vos causa algum desconforto, ou as chamadas emoções negativas, isso não significa automaticamente que devam acabar com ela. Em algumas situações, essa pessoa está a proporcionar-lhe uma oportunidade inestimável de crescimento, que pode não parecer boa no momento, mas que pode ser realmente valiosa. E sentar-se com o seu parceiro e ter uma conversa difícil pode, mais uma vez, ser desconfortável no momento, mas essa conversa pode muito bem ser bastante valiosa para o seu crescimento pessoal, possivelmente mais valiosa do que se a deixasse simplesmente. Dito isto, se alguém simplesmente não o trata bem, então terminar a relação é provavelmente a melhor opção. Não estou a sugerir que deva tolerar ser maltratado pelo seu parceiro. Muitas pessoas espirituais abraçaram um par de princípios emocionais que soam bem e que são bons. No entanto, alguns desses princípios podem ter algum valor, mas também podem ser incompletos ou demasiado simplistas, ou nem sempre aplicáveis. Por exemplo, sim, devemos amar todos os seres. Mas não é pouco amoroso afirmar, claramente, que certos seres escolhem muitas vezes ser destrutivos. Consideraria pouco espiritual dizer que os lobos selvagens são dignos de amor, mas que também podem comer pessoas, e que por isso, é bom reconhecer isso, e proteger as pessoas de serem comidas por lobos selvagens. Do meu ponto de vista, esta ideia de vou amar tudo e trabalhar contra seres destrutivos é mau, só é viável se houver um certo número de homens, e algumas mulheres também, mas sobretudo homens, que nos protejam do perigo e que estejam dispostos a analisar os atores destrutivos e a trabalhar contra eles para manter as pessoas seguras. Por isso, vou adorar tudo é uma crença um pouco luxuosa. Só é viável acreditar nisso, porque estamos a ser mantidos em segurança por pessoas que não pensam assim. Não precisamos apenas de amor. Também precisas de força e sabedoria. Quando eras um ser não físico, não havia problema em amar tudo e pronto. E é por isso que esse conceito é tão apelativo. No entanto, atualmente não tem o luxo de ser não físicos. Se pudéssemos alcançar a paz galáctica, apenas enviando amor a toda a gente, então Akan tornar-se-ia de bom grado, digamos, um pintor ou um dançarino. Se Akan seguisse a sua alegria, estaria agora a inventar novos passos de dança.
Mas não podemos alcançar a paz galáctica apenas enviando amor, e por isso Acre está atualmente a coordenar mais um conjunto de contingências militares com os arcturianos e os andromedanos. Infelizmente, a galáxia terá de se contentar com os movimentos de dança de Aka durante mais algum tempo. Pela minha parte, estou grato que os homens, e algumas mulheres também, mas maioritariamente homens, estejam a trabalhar para me proteger do perigo. Obrigado, homens. Agradeço muito que a minha família, e muitas outras famílias, possam viver em paz, graças ao vosso trabalho árduo, por vezes perigoso e desagradável. Uma boa maneira de avaliar um princípio espiritual é pensar como seria o mundo se todos seguissem esse princípio. Se toda a gente pensasse que devia amar toda a gente, e se toda a gente pensasse que opor-se a pessoas destrutivas é mal, então bem, os assassinos e os violadores teriam rédeas soltas. Penso que seria ingênuo assumir que isto não mudaria muita coisa. Sim, a reforma da polícia é necessária, mas a polícia também detém muitos criminosos graves, e também muitos crimes são evitados, apenas porque os potenciais criminosos sabem que a polícia está ativa. Há muitos exemplos terrestres do mundo real, que demonstram que, se o Estado de Direito for quebrado, muito mais pessoas começam a roubar e a agredir-se umas às outras. Da mesma forma, considere o princípio de que as pessoas devem apenas seguir a sua alegria e pronto. Ora, este princípio é, sem qualquer ironia, ótimo para tirar as pessoas da primeira fase do modelo de Aka, anunciação e fases espirituais. Portanto, há certamente algum valor neste princípio. No entanto, se toda a gente seguisse este princípio, então os soldados humanos da Terra não estariam a libertar crianças, porque isso é uma coisa desagradável e perigosa de se fazer. Mas isso significaria que essas crianças seriam literalmente torturadas, comidas ou violadas. Além disso, se os nossos soldados seguissem a sua alegria, não estariam a arriscar as suas vidas em missões secretas na Terra, para vos ajudar. Estariam a desfrutar de orgias, ou a criar arte, ou a começar uma família, ou a ir de férias para mundos de uma beleza estonteante. Se o canalizador seguisse a sua alegria, então provavelmente teria deixado de publicar canalizações, há um ou alguns meses atrás, e vocês já não estariam a receber mensagens de Aka, de R. Koch e minhas. Depois do canalizador ter colocado a sua mensagem recente, Aka, a cultura híbrida da Terra, teve sonhos desagradáveis e estressantes, na noite seguinte devido aos comentários hostis que recebeu. Agora, ninguém está a dizer que não é permitido fazer esses comentários. Estou apenas a salientar que publicar canalizações não é alegre, nesta altura, para o canalizador. Ele está a fazer estas canalizações como um ato de serviço à fonte. Se pensais que estar ao serviço da fonte é uma tolice, bem, não estaríamos a receber mais estas mensagens, se o canalizador também pensasse assim. Agora, para ser claro, não estou a dizer que devam fazer mais autodesenvolvimento, ou mais trabalho de ajuda aos outros. Sei que a vida na Terra é incrivelmente dura neste momento, e muitos de vós já estão exaustos. Não há vergonha nenhuma em descansar. De fato, muitos trabalhadores da luz descansam menos do que deviam. Eu compreendo que nem toda a gente está numa situação em que possa descansar, eu compreendo. Afinal de contas, é preciso colocar a máscara de ar primeiro. E o seu bem-estar pessoal também afeta o coletivo da Terra. Por outro lado, como é o tema da mensagem de hoje, se os chamados sentimentos negativos surgem quando alguém diz alguma coisa, então é produtivo olhar primeiro para dentro,
antes de concluir que o mensageiro está a tentar magoá-lo ou enganá-lo. Por exemplo, se sentiu culpa quando eu disse que as coisas iriam correr mal, se toda a gente seguisse a sua alegria, bem, acho sinceramente que não precisa de sentir vergonha ou culpa por descansar durante estes tempos difíceis e loucos. De fato, por vezes, descansar é uma escolha mais corajosa do que correr metaforicamente até ao colapso. Mas se sentiu culpa, bem, então talvez isso esteja a apontar para algumas partes magoadas dentro de si, que precisam de mais atenção, amor ou observação. Para que fique claro, não estou a dizer que, se sente culpa, ótimo, trabalhe mais. Não penso isso de todo. Estou a dizer, se sentes culpa, então talvez ainda haja dentro de ti alguns sentimentos de indignidade, ou de não seres suficientemente bom, ou de não fazerem o suficiente, ou de não serem suficientemente apreciados. Neste caso, talvez seja melhor olhar para dentro. Uma mensagem anterior nossa também pode ajudar. Akan, tu já és mais do que suficientemente bom. Se alguém diz algo que o faz sentir-se culpado, então é claro que, por vezes, está a tentar manipulá-lo ou magoá-lo. Mas, por vezes, não está. Mas às vezes não está. Mais uma vez, o crescimento espiritual é muitas vezes desconfortável, e pode ser doloroso. Por isso, por vezes, a pessoa que diz algo que o faz sentir uma emoção dita negativa, está na verdade a apontar-lhe algo dentro de si, que ainda precisa de alguma atenção, amor ou observação. Por vezes, essa pessoa está a prestar-lhe um serviço maior do que a pessoa que se limita a dizer um clichê espiritual que soa bem e que faz sentir bem. O modelo mental que muitas pessoas na Terra têm é: o Tomás disse algo que me magoa, e por isso, o Tomás é mau e eu devia deixar de o ouvir. Mas, na verdade, o que é mais correto é pensar em termos de: o Tomás disse algo que tocou numa infecção que eu já tinha. Agora dói-me uma parte do corpo, que já estava infectada. Tenho de ir tratar disso. Evitar o Tomás pode não ser a resposta, porque assim a sua infecção, dor emocional continua a apodrecer, e a espalhar-se silenciosamente, sem que se aperceba disso. E sim, eu sei que tratar da sua infecção, ou, por outras palavras, da sua dor emocional, é um processo longo e doloroso. Leve o tempo que precisar. Ponha primeiro a sua própria máscara de ar. Mesmo que o processo de cura pareça interminável, isso é muitas vezes apenas um truque do ego, para o fazer desistir. O processo de cura é longo, mas pode curar-se totalmente ou pelo menos parcialmente, e mesmo a cura parcial irá provavelmente fazê-lo sentir-se muito melhor. Uma mensagem de R. Cox será publicada dentro de alguns dias, após esta canalização, com o nome R. Cox, a busca do significado. A conclusão desse artigo é: se queres felicidade e autoestima, então faz parte e contribui para um movimento digno. Pessoalmente, acho que as pessoas podem ser felizes e ter autoestima mesmo sem fazer ou alcançar nada. E não há absolutamente nada de errado em ser feliz e ter autoestima mesmo, sem fazer nada ou conseguir nada. No entanto, também percebo que encontrar a felicidade e a autoestima pode ser muito mais difícil, se cresceres na Terra ou no mundo reptiliano, do que na sociedade pleiadiana, e muitas pessoas da Terra não serão ajudadas apenas por eu dizer que merecem felicidade e que já as amo, e que acho que já são suficientemente boas. Mesmo que tudo isso seja verdade. Penso que a afirmação de R. Cox é mais útil, e precisa do que a afirmação geral, segue a tua alegria. Afinal de contas, o serviço a uma causa digna e maior do que a nossa pode ser,
o que nos traz uma realização profunda e duradoura, mesmo que esse serviço não seja divertido ou alegre no momento. Enquanto que seguir a sua alegria pode levar as pessoas a pensar exclusivamente em termos de o que é divertido no momento, o que certamente tem o seu lugar, mas pode não levar a uma realização duradoura. Sabemos que uma priorização excessiva do que é divertido agora pode não resultar muito bem a longo prazo. Para algumas pessoas, será óbvio que servir uma causa digna e maior é seguir a sua própria alegria, mas isso não será óbvio para todos. Mas, mais uma vez, é bom colocar primeiro a sua própria máscara de ar, antes de tentar ajudar os outros, e colocar a sua máscara de ar envolve descansar o suficiente, e fazer algumas coisas divertidas, e algumas coisas que lhe dão energia. E quando se está em terreno sólido, continua a ser bom ter um equilíbrio entre o serviço a uma causa maior, e ter tempo para fazer também coisas de que se gosta no momento. Penso que uma parte do que está a acontecer é que as pessoas se sentem exaustas, sobrecarregadas, subvalorizadas e confusas com a complexidade do mundo. E, por isso, uma mensagem simples e de bem-estar como "segue a tua alegria" é apelativa, também porque faz com que as pessoas sintam que estão espiritualmente avançadas porque descobriram. Mas como diz o ditado, para cada problema complexo, existe uma resposta que é simples, elegante, apelativa e errada. O mundo é mais complexo do que apenas "segue a tua alegria". Se essa fosse a chave, então centenas de milhões de pessoas impulsivas e hedonistas já teriam encontrado a paz interior. Mas não encontraram. E se alguém partilhar que não é assim tão simples, e que as coisas não vão correr muito bem, se cada um fizer apenas o que lhe apetece no momento? Bem, eu compreendo que essa mensagem não seja tão boa, como "segue a tua alegria". No entanto, como diz o ditado, matar o mensageiro não ajuda. Só porque uma mensagem não sabe bem, não quer dizer que esteja errada. Finalmente, compreendo que é fácil para mim sentar-me aqui, com a minha vida confortável, e com a minha falta de estresse, trauma e desafios, e encorajá-lo a abraçar o desconforto. Mas, bem, é sempre bom escolher conscientemente. Se fores desencadeado, o que queres fazer? Quer dizer à pessoa que disse a coisa que o provocou que ela é má? Queres olhar para dentro de ti? Estás cansado e queres descansar? Quer ir fazer algo divertido? Queres estar ao serviço? A fonte compreende e ama todas as escolhas. Os galácticos e eu, amar-vos-emos independentemente sem fim. Mas seja qual for a vossa escolha, é bom escolher inconscientemente. A tua irmã estrela, eu sou Túnia. Canalizado por A.S. Se gostou, ajude o canal a crescer. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.